Ainda neste sábado, houve registro de mais 4 recuperados, o que leva o número de pessoas totalmente livres da doença para 645. Em quarentena domiciliar estão 3.542 pessoas. Olhemos para o mapa de distribuição de casos ativos e recuperados por província. E começamos com a província de Cabo Delgado, está com 265 casos ativos e 216 recuperados. Niassa com 22 casos ativos, 8 recuperados. A província de Nampula com 241 casos ativos, 175 recuperados. Zambésia com 26 casos ativos, 13 recuperados. Tete com 19 casos ativos, 28 recuperados. A província de Manica com 17 casos ativos, 3 recuperados. A província de Sofala com 42 casos ativos, 19 recuperados. A província de Inhambane com 28 casos ativos, 27 recuperados. Gaza com 53 casos ativos, 10 recuperados. Província de Maputo com 245 casos ativos, 66 recuperados. E finalmente cidade de Maputo com 290 casos ativos e 80 recuperados. A Direção da Saúde da cidade de Maputo revela que 6 dos novos casos positivos da Covid-19 reportados esta semana em Moçambique são provenientes de um voo internacional da TAP. Nas últimas semanas, o Aeroporto Internacional de Maputo tem vindo a receber um número elevado de voos provenientes do estrangeiro e, curiosamente, dispararam os casos da Covid-19 no país. Dos últimos voos que tivemos na semana passada, tivemos alguns casos provenientes do voo da TAP. Cerca de 6 casos vieram neste voo da TAP, casos positivos. Entretanto, a Direção da Saúde a nível da cidade de Maputo revela que nem todos os passageiros são submetidos a testes da Covid-19. Todos que chegam a nível do aeroporto, nós temos uma ficha de rastreio que faz a verificação de onde provém. Depois de fazer este rastreio, medição de temperatura, aqueles que trazem um teste válido, um teste PCR válido, feito com menos de 72 horas, passam, só fazem um rastreio, medimos a temperatura, verificamos se tem algum sintoma sugestivo. Os que não têm teste válido, colhemos uma amostra, orientamos quarentena. Os que têm trânsito, que devem fazer trânsito para outras províncias, também orientamos quarentena aqui na cidade de Maputo até termos o resultado de teste. Eles só viajam depois de ter um resultado de teste negativo. Normalmente o resultado leva, em média, 48 horas para o viajante ter acesso ao resultado. Esta semana foram 3 voos que escalaram o Aeroporto Internacional de Maputo, oriundos de Dar es Salaam, na Tanzânia, Portugal e Malásia. Ao todo, foram 121 viajantes que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Maputo. A Procuradoria-Geral da República e o Parlamento divergem sobre a constitucionalidade de um dos artigos da lei que cria os Tribunais do Trabalho. Trata-se do artigo 6º, que para a PGE é inconstitucional, e pediu parecer parlamentar para a respectiva correção. O artigo 6 da lei que cria os tribunais de trabalho estabelece que na jurisdição laboral a alçada para os tribunais distritais é de 200 salários mínimos e para os tribunais de província é acima de 200. A Procuradora-Geral da República entende que esta disposição é incoerente e inconstitucional, uma vez que a alçada usada para os tribunais provinciais não determina o valor máximo, o que cria confusão aos que devem tomar decisões e limita o recurso aos tribunais de escalão superior. Por isso, considera necessária uma correção. A digníssima Procuradora-Geral da República solicitou a declaração de inconstitucionalidade sobre uma norma relativo aos tribunais de trabalho. E ela acha que a norma que consta da linha A do artigo 6 desta lei, portanto, isto tem um indício de inconstitucionalidade. Entretanto, da análise feita pela primeira Comissão da Assembleia da República, concluiu-se que não há vício de constitucionalidade. Chegou à conclusão que tinha uma opinião diferente daquela que consta do expediente remetido pela Procuradoria-Geral da República ao Conselho Constitucional. E em função disso emitiu o seu parecer, que é contrário àquilo que consta dos autos deste processo. Nós fizemos uma interpretação
que partiu de princípios contrários àqueles que a Procuradoria-Geral da República assentou a sua petição e, naturalmente, o fato de ter partido de pressupostos diferentes, de interpretação, chegamos também a resultados diferentes. O processo foi remetido à primeira comissão para deliberação e de lá segue para o Tribunal Constitucional. Um total de 14 estudantes moçambicanos formados na Malásia em matéria de gás e petróleo querem ser integrados nos grandes projetos de hidrocarbonetos na bacia de Rovuma, em Cabo Delgado. Numa altura em que Moçambique prepara-se para entrar no restrito grupo dos maiores produtores de hidrocarbonetos do mundo, com a bacia do Rovuma em Cabo Delgado a ser o epicentro das operações, a formação de quadros tornou-se uma grande prioridade. Na manhã deste sábado, desembarcaram no aeroporto internacional de Maputo 14 estudantes moçambicanos formados da Universidade Tecnológica de Petronas, na Malásia. Que nós estamos minimamente prontos para dar aquilo que é a nossa ajuda. Gostaríamos muito de fazer parte do desenvolvimento do nosso país e esperamos que possa nos ser dada esta oportunidade de tal fazer. Houve aquela questão do choque cultural, é uma cultura totalmente diferente. É um país islâmico e as regras são um bocadinho diferentes, muito diferentes, não um bocadinho, daquilo que nós vivíamos aqui em Moçambique. E foi um choque de verdade, mas com o tempo nos habituamos e percebemos qual era a nossa missão lá e fizemos o nosso melhor. E hoje em dia estamos aqui para servir o nosso país. Para um bolseiro enviado à Malásia, o Estado moçambicano despende $9.000 por ano entre propinas e alojamento. Feitas as contas, desde 2010 já foram gastos $846 mil. E este grupo que está a chegar faz parte de 94 estudantes já graduados na Universidade Tecnológica da Malásia, onde fizeram os cursos de Engenharia de Reservatório, Engenharia de Petróleo, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Eletrônica e outros mais. Então, é um grupo de cerca de 14 estudantes, estão a chegar 10 agora, outros hão de vir, porque esses voos com este problema são muito limitados. E vão reforçar este grupo que já está cá, de quadros séniores que nós já formamos, que estão, uma parte, quase metade, já estão empregos pelas grandes companhias. Para os próximos 5 anos, o governo prevê enviar 81 estudantes para o exterior, sendo 25 na Malásia, 10 na Alemanha e 15 em Angola. O governo está preocupado com a pesca ilegal feita por uma rede clandestina e com destinos principais à Ásia e Europa. O diretor nacional das operações alerta que o pescador que foi apanhado, que foi foragido, pagará uma pena que varia entre 8 a 12 anos de prisão à luz da lei vigente no país. A raia-manta reproduz-se de 2 em 2 anos. Na fase adulta tem praticamente 8 metros e pode pesar 1,5 toneladas. O peso da raia capturada em Macaneta é muito inferior a 1 tonelada. Estamos a falar de 14 com 98 quilos, só para ver a dimensão, que estamos a falar de espécies muito juvenis e estão em via de extinção. Para evitar a extinção, a pena de prisão foi agravada num passado recente. Nesse caso concreto, não basta apenas as pessoas serem atuadas com valores de multa, acabou constituindo crime, nesse caso, se quem for abater as espécies protegidas sem licença. E as penas variam de 8 a 12 anos de prisão, estão previstas na lei da conservação e também estão previstas no Código Penal. A pesca desta espécie é feita clandestinamente por alguns nativos e grande parte tem como destino outros mercados. Estamos aqui em alguns países vizinhos, estamos a falar de alguns países europeus e alguns países asiáticos. Por cá, a raia-manta encontra-se principalmente em Nhambane, no Tofu, e para além deste, está também proibida, entre outros, a pesca de tubarão branco e tartarugas marinhas. O governo do distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, leva à barra da justiça uma empresa que abandonou as obras de construção do mercado do peixe local. A empresa recebeu do Estado mais de 14 milhões de meticais, entretanto não terminou a obra. Trata-se destas obras de mercado de peixe de Inhassoro, que deviam estar prontas em 2018.
A empresa responsável pela mesma recebeu mais de 14 milhões de meticais para a construção. Entretanto, abandonou as obras, deixando-a neste estado há cerca de 2 anos. O empreiteiro não cumpriu com o que foi acordado. Ele recebeu o fundo na totalidade e não terminou o mercado. O governo de Inhassoro diz que por várias vezes o empreiteiro mostrou ser desonesto e por isso decidiu levar o assunto à justiça. Ele fez promessas e mesmo assim não cumpriu. E não tendo cumprido, nós achamos que já não havia espaço para diálogo, senão submeter este assunto às instâncias judiciais. Foi o que fizemos. Então estamos aguardando que nos deem a resposta de como vai ficar. E sentimos que o empreiteiro não está em condições de terminar o mercado. E não estando em condições, nós queremos que o empreiteiro devolva o que falta para podermos terminar o mercado. A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas lamenta a situação e diz que há lições por tirar deste processo. Como é que nós fazemos os nossos contratos e como é que nós fazemos também os nossos pagamentos? Porque, de fato, é muito difícil, depois de pagar na totalidade, ficarmos neste processo de insiste se vence, não vence, termina se não termina. Então, esta ação, que não é só exclusiva da província de Inhambane e do distrito de Inhassoro, mas temos visto um pouco por todas as províncias onde temos tido estes mercados, vai ter que nos fazer refletir sobre a forma como nós temos estado a fazer os nossos contratos com os provedores de serviço. Para a conclusão das obras são necessários pouco mais de 2 milhões de meticais, dinheiro que o governo distrital diz não ter disponível. O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, visitou na Zambésia a empresa agropecuária que iria implementar o projeto de melhoramento genético de bovinos na cadeia de produção de carne e leite, cujo laboratório foi inaugurado em 2017. O projeto tinha em vista, numa primeira fase, efetuar a transferência de mais de 1.500 cabeças de gado bovino através da tecnologia de fertilização in vitro e iria abranger 150 criadores localizados ao longo das províncias do Vale do Zambésia. Mais concretamente, Sofala, Manica, Tete e Zambésia. E estava orçado em mais de 2 milhões de dólares, fundos do governo e seus parceiros. Aqui nós estivemos envolvidos num grande projeto do laboratório de produção de embriões, que infelizmente pela crise que Moçambique atravessou não conseguimos ir para a frente, parámos o laboratório porque o governo na altura seria suposto poder-nos comprar para fomento bastante e não foi possível. A culpa foi da crise, foi de tudo, mas esse laboratório acabou por não ir para a frente. Temos alguns... Foi em 2015. O laboratório começou em 2015, daí para a frente foi inaugurado por Sua Excelência em 2016. E tivemos, lutámos até 2018, mas o prejuízo era constante e não havia mercado, decidimos parar. A empresa Zambésia Agropecuária seria a implementadora da iniciativa, com a responsabilidade de transferência de embriões das 1.500 unidades de bovinos, bem como asseguraria a assistência técnica necessária aos 150 criadores que iriam beneficiar da iniciativa. Temos um lote de embriões ainda em estoque, em nitrogênio de Brahman, Girolando, algum giro também, ainda para transferir, mas não prevemos voltar nos próximos tempos. O laboratório está encerrado e não prevemos voltar. Enquanto o mercado novo não tiver resposta, não poderemos voltar a pensar em pôr o laboratório a funcionar. A tecnologia de fertilização in vitro seria implementada num prazo de 5 anos, 2017 a 2022, e impulsionaria o fomento do gado bovino na região centro. Uma organização não governamental turca patrocinou a compra e abate de 400 bovinos em Nampula, no âmbito da celebração de uma das festas mais importantes para os muçulmanos. A carne dos animais sacrificados será distribuída para os necessitados e instituições como hospitais e cadeias.
Sob o olhar curioso das pessoas, os bovinos iam sendo encaminhados ao local de abate, em cumprimento de uma das práticas religiosas de sacrifício de animais no final do Idul al-Adha, a segunda festa mais importante para os muçulmanos. Está a acontecer em recordação daquilo que foi a tradição do profeta Ibrahim, neste caso que é Abraão. Sempre que chega esta data, os muçulmanos sacrificam animais em recordação daquilo que foi a sua prática, e aqui exatamente vai-se abater animais, aproximadamente 400 cabeças de vacas, e daí vai-se distribuir nas comunidades. As 400 cabeças foram adquiridas com a ajuda de uma organização humanitária da Turquia, e a carne deverá ser distribuída pelos mais necessitados nas comunidades aqui na cidade de Nampula, incluindo hospitais, academia militar, assim como o estabelecimento penitenciário regional norte. Esta organização é mais para quem está a necessitar comida na sua casa. Então, como é um dia sagrado para nós, chama-se Eid, então algumas pessoas da Turquia preferirem doar a sua ajuda para Moçambique, para as pessoas que estão a necessitar comida. Este é mais um gesto de compaixão para com os outros, e para a comunidade islâmica é mais uma prova de que os muçulmanos são pelo amor e paz. Por isso, não se pode associar a violência terrorista em Cabo Delgado a esta religião. O que está a acontecer em Cabo Delgado, eu reafirmo que não tem nada a ver com o Islã. Os muçulmanos já existem em Moçambique há muitos anos, como nos referiu. Nunca houve problema com coabitação com com os outros professantes das outras religiões. Então, o que está a acontecer em Cabo Delgado é um fenômeno que se dissocia completamente do Islã, não obstante esses indivíduos estarem a usar a religião islâmica. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Cancro do Pulmão e, segundo o estudo da Global Cancer Control, realizado nos hospitais centrais de Maputo e Beira, o número de casos duplicou nos últimos 60 anos. No país, o ano passado, foram diagnosticados 249 casos do cancro do pulmão. Começou a ficar inchado aqui assim, viram que não dava para fazer a operação. Tossia muito, chegou um momento que ele tirou sangue. Até já faleceram. Começa com uma tosse leve que não passa, depois segue uma dor constante no peito. A tosse piora e vem acompanhada de sangue. Seguem-se as dores, uma aqui, outra acolá, mas é bastante perigosa, tanto que por ano morrem cerca de 2 milhões de pessoas no mundo. Estamos a falar do cancro de pulmão, uma doença que tem crescido nos últimos anos e afeta, na sua maioria, pessoas acima dos 50 anos. Por ser difícil o diagnóstico, pelos sintomas que são muito parecidos com os de outras doenças, muitos casos terminam em óbito. Os doentes a nível dos cuidados primários, porque esses doentes, os primeiros sintomas, quando aparecem os doentes se dirigem às unidades sanitárias de cuidados primários, algumas vezes são tratados como se fossem pneumonias, às vezes como tuberculose, chega a uma fase muito avançada. E nessas fases pouco se pode fazer. Estudos indicam que nos últimos 60 anos os casos duplicaram e só no ano passado foram diagnosticados 249 casos em todo o país. Desses casos, aquilo que foi, por exemplo, possível de chegar no serviço de pneumologia do Hospital Central de Maputo, foram cerca de 45 casos. E desses casos, infelizmente, tivemos 19 óbitos. O cancro do pulmão é a segunda causa de internamento. Nos últimos 5 anos, é a segunda causa de internamento no serviço de pneumologia do Hospital Central de Maputo e infelizmente, também é a segunda causa de óbitos. Pessoas com histórico de cancro na família têm 5 vezes mais chances de ter o cancro e os consumidores de tabaco têm 30 vezes mais. Por isso... A mensagem que eu posso deixar é só as pessoas tentar diminuir aquilo que não é bom e deixar mesmo não consumir cigarros e tudo mais. Dia Mundial do Cancro do Pulmão, levar-nos para uma curta pausa. Nós voltamos já, não saia daí.
Retomamos com as notícias no Jornal da Noite. Inúmeras famílias em Maputo não têm tido 3 refeições por dia e apontam a falta de condições como a causa. Um outro problema é a não diversificação na alimentação, fatores que concorrem para distúrbios nutricionais. A Comunidade de Países da África Austral publicou um relatório a alertar para a possível desnutrição aguda este ano em milhares de crianças na região, situação que poderá ser originada pelas medidas de confinamento face ao coronavírus. No documento, a SADC aponta que as medidas tomadas pelos Estados-membros afetam milhões de agregados familiares e dificultam o acesso a alimentos diversos. E num dos países em que a situação poderá ser pior, de acordo com o relatório, é Moçambique. E não é para menos. Na capital do país, por exemplo, que igualmente é a maior cidade do país, há gente que não consegue ter 3 refeições por dia e a dieta tem sido um enorme desafio. Maisinha, mãe de uma filha, mora arredores da cidade. Ela cuida sozinha a pequena Liércia, de 3 anos de idade. Vocês conseguem ter 3 refeições por dia, matabicho, almoço e jantar? Não, 2 vezes por dia. Almoço, matabicho e jantar. Não conseguem ter almoço muitas vezes? Não. Por que razão? Por que razão? Falta de tudo, né? Falta de arroz, quase falta de tudo mesmo. Providenciar alimentação para a pequena Liércia não tem sido fácil, porque ela é solteira e depende da avó. Basta ver como, por exemplo, agora não tem nada para dar por enquanto, agora não tem açúcar, não tem nada. Sim, tem que andar, né, para conseguir ter dinheiro para comprar açúcar, arroz. Não é apenas maisinha com uma vida difícil. Lúcia Massango, de 22 anos de idade, mãe da pequena Cia, também vive com seus pais e providenciar alimentação para a pequena menina tem sido o seu suor de cada dia. A vida é difícil, é muito difícil para mim. Assim que tenho uma criança, é difícil. Lúcia tem sonhos para a menina Cia. No futuro, ir à escola, também. Cuidar e não ter falta de nada, Mas estes sonhos só podem ser realizados se ela continuar a providenciar cuidados para Cia e que não venha a fome severa. Na página internacional, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem infecção pulmonar, mas os médicos não confirmam a ligação com a Covid-19. Tal como fez em relação à Covid-19, quando disse que tratava-se de uma gripezinha, desta vez, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse estar com um mofo no pulmão, referindo-se a uma infecção pulmonar e que já iniciou a medicação. Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem, achava que estava um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa. A gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, tá vendo? Então, e amanhã barra pesada porque a temperatura lá em Bagé está 0 graus. Os médicos que o atenderam no Hospital das Forças Armadas em Brasília confirmaram a doença, mas não constataram se a ligação com a Covid-19, doença da qual esteve infectado há 20 dias. Outra possibilidade, de acordo com os médicos pneumologistas, é que o presidente tenha adquirido o quadro por outro tipo de sequela causada pelo vírus. Apesar da doença, Bolsonaro não cancelou sua viagem ao Rio Grande do Sul. Nesta semana, a primeira-dama Michelle testou positivo para a doença. Em nota, o Palácio do Planalto informou que ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. Recuperamos uma das peças do destaque deste jornal. A partir de hoje, os meios de transporte passam a pagar taxas de assistência e fiscalização a bordo em todos os pontos fronteiriços no país. Erosano Garcia, automobilistas surpreendidos com as notícias, protestaram a situação, alegando a falta de informação antecipada sobre o assunto. À luz do Diploma Ministerial 18/2007, de 9 de fevereiro, todos os meios de transporte passaram a pagar, a partir deste sábado, taxas diversas nos pontos fronteiriços do país.
As taxas, de acordo com o documento, dizem respeito à assistência e fiscalização a bordo. E conforme a tabela, os veículos ligeiros pagam 98 meticais, os pesados 247 meticais, os motociclos 48 meticais. E por cada hora a mais que permanecem, é cobrada uma taxa única de 824 meticais. A situação deixa embaraçados alguns automobilistas na fronteira de Ressano Garcia, que lamentam a falta de informação antecipada sobre o assunto. Estou muito surpreso mesmo, porque estamos sempre aqui a circular na estrada, já não sabia. Já não é tão fácil, porque nós estamos aqui mesmo a sofrer, nós todos com os colegas. Não está fácil. Este transportador, por exemplo, foi pela nossa reportagem que soube da existência das taxas. Que tem que pagar uma taxa a partir de hoje? Não. Não tem informação? Não tem. Pagou ou não pagou? Ainda pagou ou não pagou ou vai pagar? Não sei. Se é para a gente pagar, acho que vamos ter que pagar. Não tem como. Mas não teve informação? Não tem nenhuma informação. Porque a gente devia informarmos, né? A gente a saber, a viajarmos para lá, voltar a saber, ao voltar vamos pagar a taxa, não? Entretanto, para Zuneide Calomia, presidente do Pelouro de Transportes na Confederação das Associações Econômicas, não faz sentido que as taxas sejam cobradas sem que os transportadores tenham sido auscultados ou, no mínimo, informados. Não está a ser prestado nenhum serviço específico a bordo dos caminhões para que seja cobrada essa taxa. A travessia é feita do mesmo modo que era feita no passado. Não achamos o bom senso por parte do governo implementar uma medida sem auscultar as partes interessadas. Quer dizer, somos surpresos com este tipo de situação e temos que correr e tentar procurar saber, a nível do Ministério da Tutela, que é o Ministério do Transporte, não tem nenhum conhecimento sobre o assunto. Calomia lamenta que as taxas sejam cobradas num contexto adverso da economia, em que as empresas buscam alívio em diversas vertentes. Vamos dizer que a economia do país vemos sobrevivendo desde há sensivelmente 5 anos, desde a crise financeira, e vamos tentando sobreviver. Com o Covid foi uma situação inesperada, pensávamos que o ano 2020 seria um ano em que iríamos sair da crise, então vamos tentando sobreviver para não fechar as empresas. E vemos essas medidas do governo que vêm nos cortar os pés. No diploma ministerial sobre as taxas cobradas nos pontos fronteiriços do país, está também previsto o pagamento de navios, aeronaves e composições ferroviárias. A Organização Mundial do Comércio ainda não designou um chefe interino dos 4 vice-diretores gerais, depois dos Estados Unidos da América terem obstinadamente politizado o processo, insistindo no seu próprio candidato. O diretor-geral Roberto Azevedo anunciou em maio que se demitirá 31 de agosto, terminando o seu segundo mandato 12 meses antes, depois de servir 7 anos ao leme da organização sediada em Genebra. De acordo com o regulamento relevante da OMC, o Conselho Geral deverá nomear um dos atuais diretores-gerais adjuntos como chefe interino até a nomeação de um novo chefe. Os 4 vice-diretores-gerais são Jono Frederick Aga, da Nigéria, Karl Bronner, da Alemanha, Hallam Wolf, dos Estados Unidos e Yi Xiaozun, da China. Mas os 164 membros da OMC não chegaram a consenso durante uma reunião de sexta-feira. Um diplomata comercial que pediu para não ser nomeado disse que os Estados Unidos da América politizaram este simples processo, insistindo no seu candidato Alan Wolf para conseguir o emprego temporário, enquanto a maioria dos membros tendia a nomear Karl Brauner da Alemanha. O processo de seleção para o novo chefe começou a 8 de junho e irá durar até 7 de novembro. Mas o intervalo à vista, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas. E começamos com a Zona Sul, a cidade de Maputo, espera-se uma máxima de 26 graus, a mínima de 13. Para Xanxai, a máxima esperada será de 24 graus, a mínima de 14. Inhambane com 24 graus, a mínima de 17. Subimos para a zona centro do país e vamos para a Beira, que terá uma máxima de 24 graus, a mínima de 17. A cidade de Chimoio será uma das mais frescas, com 21 graus de máxima, a mínima de 12. Quilimane, com previsão de chuvas, uma máxima de 25 graus, a mínima de 17. Tete, uma máxima de 29 graus e muito sol, e a mínima será de 19. E finalmente para a região norte do país, Nampula espera uma máxima de 25 graus, a mínima de 17. A cidade de Pemba com muito sol, 29 graus de previsão e 19 de mínima. E finalmente Lixinga, também uma das mais frescas, com 21 graus de máxima e mínima 10.
Estamos de volta para a terceira e última parte do Jornal da Noite e com o desporto. Cleiton de Souza vai trocar o basquetebol norte-americano pelo espanhol. A extrema assinou contrato válido por uma temporada com a UCAN Primário Jair da LF2. 2015 foi um ano de sonho para Cleiton Evandra de Souza, extremo que partiu para os Estados Unidos de América com o objetivo de vingar no Seward County Community College, instituição que tem sido o talismã para basquetebolistas moçambicanas. Não decepcionou, tal como as compatriotas. Com um bom nível de evolução, não escapou aos olheiros norte-americanos, que trataram de recrutá-la para a Division 1, ou seja, Divisão 1 da NCAA, a maior e mais importante competição de basquetebol universitário nos Estados Unidos. Em meio a lesões que a impediram de mostrar o seu real valor, Cleiton de Souza dá agora o salto para o basquetebol profissional europeu pela porta do UCAM Primafrio Jaires da 2ª Divisão. Alguns fatores que ditaram a minha escolha em jogar na Espanha foram o facto de eu conhecer algumas jogadoras moçambicanas que jogam e jogaram na Espanha, como a Tamara Seda e a Lea Dong, e também porque eu tenho a oportunidade de continuar os meus estudos. Vou jogar para uma universidade também que me ofereceu uma bolsa para fazer um mestrado. Então esses dois fatores foram muito importantes na minha tomada de decisão em relação a em que país eu ia jogar. Para trás fica o sonho de alcançar um feito apenas atingido por Claríssima Xanguana. Mas os objetivos são claros, numa liga competitiva e basquetebol evoluído. Acredito que o basquetebol espanhol é um dos melhores do mundo, de muita alta qualidade, então eu espero evoluir muito, espero poder competir ao mais alto nível para poder representar melhor o país, ter uma melhor performance. Antes de ir rumar para os Estados Unidos, aos 14 anos, de Souza fez parte do plantel nacional de Sub-16, onde foi destacada como atleta revelação no Afrobasket de 2012. Em 2014 foi capitã da seleção de Sub-18, que conquistou a medalha de bronze no Egito. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, colocou-se à disposição da Justiça Suíça para colaborar com o processo criminal que lhe foi aberto por alegadas reuniões informais com o procurador-geral helvético. Entretanto, se demitiu. A 4 de julho, a Justiça Suíça nomeou Stefan Keller como procurador extraordinário para avaliar supostos atos de conluio por parte de Infantino e Lauber, resultante de denúncias anónimas. A Sporta Loterija. Fontes ouvidas pelos noruegueses garantiram que, inicialmente, a ideia era o montante ser usado para fins exclusivamente desportivos. Além de Infantino, do Ministério Público da Confederação Suíça, contra Michel Lauber, Gianni Infantino e outros, segundo revelou em comunicado a autoridade que supervisiona a acusação. Caso o procurador extraordinário considere que existem indícios, será aberto um processo criminal junto das comissões competentes. Em comunicado, a FIFA acolheu a decisão de nomear um procurador extraordinário, reforçando que continuará a cooperar de forma transparente com as autoridades suíças, pois é do seu interesse que as queixas anónimas sejam tratadas o mais rápido possível. Escândalos da corrupção na FIFA, colocar ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com a reportagem Mostec e entenda como os seus dados são guardados naquilo que ficou mundialmente conhecido como nuvens, mas que na verdade chama-se data centers. Boa noite. É aqui que podem estar guardados seus dados da conta Gmail, incluindo as informações do Google Drive, no centro de dados da Google. Ia começar por um exemplo prático daquilo que a gente fala todos os dias, no dia a dia. Temos a nossa informação na cloud. Ok. Na verdade, estamos a dizer que a nossa informação, os nossos dados, estão alojados num data center, num centro de dados, ok? E esse centro de dados está fisicamente instalado num país, América, Europa,
África numa determinada localização e que, no geral, nós não temos o endereço, portanto, dessa localização. Não temos a localização e, por vezes, também não sabemos como é que ela foi armazenada. Queremos apenas ter acesso à informação. O pressuposto é que sempre que precisamos ter acesso aos nossos dados, a partir de um meio de comunicação como a internet, acedemos. Acedemos porque os dados estão na nuvem, cloud, não é? Pois bem, na verdade, estão num centro de dados ou data center, algures no mundo. O que nós temos no centro de dados é uma infraestrutura de computadores centrais, okay, que partilham recursos, okay, para disponibilizar, portanto, informação para os clientes, para os usuários. Os usuários têm, na verdade, as suas informações armazenadas nos racks, que são armários contendo um conjunto de servidores. E vai encontrar lá um conjunto de equipamento de comunicações. Portanto, estou a falar de, tecnicamente, switches, routers e outro equipamento que tem a ver com segurança e por aí. E vou ver também, portanto, dentro de um centro de dados, a cabelagem, ok? E quando falo de servidores, estou a falar desde as máquinas, os computadores que fazem o processamento de informação, estou a falar dos storage que fazem, portanto, o armazenamento de informação. Okay? Portanto, quando nós acedemos à informação a partir de fora, a partir de um data center, portanto, temos um conjunto de equipamento que está a trabalhar para permitir que essa informação é acedida. É acedida 24 horas por dia a partir de qualquer lugar do mundo, assim como se pode armazenar a qualquer hora do dia. E só para que fique claro, qualquer informação pode ser armazenada num data center. Podemos armazenar dados normais dos smartphones, podemos armazenar base de dados de clientes, desde base de dados menos complexas até base de dados muito mais complexas, podemos armazenar documentos, okay? Portanto, tudo que é dado e que depois gera informação pode-se armazenar, portanto, num centro de dados. Portanto, tudo que é dado, no geral, armazena-se, portanto, num data center. Data centers começam a popularizar-se no país e até o Estado já tem o seu e está dedicado a informações oficiais do país. O mesmo não se pode dizer de empresas nacionais que continuam preterindo dos serviços de nuvem nacionais a favor dos estrangeiros. Nós em Moçambique, a nossa internet ainda é muito cara em comparação com a internet, portanto, nas Europas, nas Américas. Portanto, o meu custo de data center em Moçambique, desde a aquisição do equipamento, a manutenção do equipamento, o suporte e a própria internet, o meu custo é muito elevado e esse custo tem que ser transmitido, portanto, ao cliente final. Por isso é que quando vamos a um cliente e o cliente já tem propostas de clouds dos outros países, muitas das vezes tem a preferência de trabalhar com clouds externas. Seja uma cloud externa ou não, o fato é que é preciso ter sempre em mente que os dados correm permanentemente risco. Eu, como dono dos dados, tenho que criar mecanismos de segurança. Adicionando, para além do servidor online, um firewall ou até um antivírus, mas por vezes nem isso protege os dados, como nos casos, por exemplo, onde o sistema vai abaixo. Para esse aspecto, o que os provedores de cloud de data center fazem é criar esse plano de contingências para que esses desastres nunca aconteçam. Para que nunca aconteça nenhuma surpresa, principalmente em termos de material, um data center tem que ter energia fiável ou um gerador, sistema de frio, de detenção de extinção de incêndio e, claro, segurança. Obrigado.